pelo canal do YouTube do Nasce TV, Núcleo Amigos da Comunicação Espírita. Acho que agora deu certo. Bom dia Já vamos a todos. iniciar. Jesus nos abençoe. É uma satisfação estarmos mais uma vez participando desse evento em que reúne a família espírita de Tumbiara e região para o estudo desse tema que é a análise do amor, da compaixão em processos de cura da alma. E não há estudo talvez mais belo e elucidativo relacionado à dor do que o contido no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do qual, da parte em que ele analisa a dor, nós retiramos alguns trechos para a nossa análise nesta manhã. Nós tivemos alguns subtemas de sugestão da coordenação deles, as dores da alma, e ali, Leon Denis de forma filosófica, poética, diz: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, mulher também, sofre, e todavia o amor é lei do universo. Ele começa mostrando uma contradição fenomênica ou filosófica, porque ele fala de uma criação de amor, mas tudo sofre. E é exatamente esse o enfrentamento da análise de Leon Denis. O amor é lei do universo. E por amor foi que Deus criou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. O próprio materialismo cresce nessa aparente dicotomia. Como é que se pode falar de um Deus de amor diante de tanto sofrimento? Essa indagação, ela é de grave profundidade e toca muito as nossas almas, porque realmente tudo sofre. Mas nós precisamos entender o sentido do sofrimento. A natureza sofre com as transmutações catastróficas, não é? As revoluções do próprio globo, nós podemos chamar isso do sofrimento da natureza. Os animais, embora as pessoas estão acordando para o cuidado maior com os animais, normalmente nós não observamos isso. Os animais, eles nos auxiliam, sem eles nós não sobreviveríamos. Mas eles sofrem muito com essa convivência. E qual seria o sentido desse sofrimento? Senão o próprio progresso e o crescimento. Embora as pessoas já estão observando que precisam ser mais amorosas com os animais. É um capítulo realmente interessante, a indiferença ao animal de rua. A indiferença ao animal de rua, ele representa ainda uma infância espiritual nossa. Os animais nos veem como anjos de guarda. Aqueles com os quais nós convivemos nos veem como deuses. É o que os espíritos explicam. Algumas pessoas acreditam até que animal não tem alma. O animal tem alma, ele tem inteligência, ele não tem pensamento contínuo como o nosso, mas ele tem princípio inteligente. E nos veem como deuses. Quando nós convivemos com um animal e cuidamos desse animal, nós estamos fazendo um exercício muito importante a nosso benefício
e nós normalmente não percebemos. Nós estamos ensaiando para sermos anjos. Porque um dia nós seremos anjos. Essa é a grande fatalidade. Nós nos iluminaremos, nós nos tornaremos espíritos elevados. E na medida em que a gente vai se elevando, a gente vai adquirindo responsabilidade com aqueles que ficaram para trás. E esse ensaio é exatamente o cuidado que se tem que ter com o animal. Se a gente não sabe ainda lidar com ele, é exatamente porque nós estamos ainda nessa infância espiritual, da qual nós precisamos sair rapidamente. Então é muito importante nós exercitarmos esse amor incondicional aos animais, porque nós estamos já burilando e preparando para que quando nos tornemos anjos, a gente tenha paciência com os nossos tutelados. Todo mundo vai ser anjo. É claro que cada um vai ter sob sua responsabilidade o tutelado que merece, né? De acordo com o vínculo que cria com as pessoas. Porque isso que a gente não observa. A gente vai convivendo uns com os outros e criando vínculos. Vínculos de compromissos os mais diversos. Esses vínculos perduram no tempo. São verdadeiros contratos assinados na nossa consciência. E quanto mais a gente cresce, mais a gente observa os que ficaram na retaguarda. O animal nos vê como deuses. Quando ele faz, um cachorrinho faz aquela festa quando a gente chega em casa, ele está exercitando um tipo de amor, de afetividade, e a gente também. Isso faz parte do nosso amadurecimento, Deus nos permitindo essa experiência. Há um episódio muito bonito no livro de André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, em que o mentor vai recepcionar trabalhadores que deveriam vir para a crosta planetária para exercerem atividades assistenciais aqui em todos os ramos, na política, nas profissões, junto à religião, mas não só a religião, trabalhadores do mundo espiritual de várias hierarquias. E um mentor elevadíssimo vai ao auditório e fazer o estímulo e a saudação. E ele está falando sobre a importância do trabalho, e a certa altura ele fala de uma experiência pessoal dele, muito curiosa. Ele diz assim que ele queria muito evoluir. A evolução era a sua meta. E ele tudo fazia para se desprender de tudo que pudesse constituir prisão a níveis inferiores da vida. Ele foi tirando de si os grandes vícios da alma. Ele foi trabalhando para uma autotransformação, porque a luz era o ideal dele. Ele buscava os altos montes. Ele buscava o crescimento incondicional. E nesse sentido, ele tudo fez para progredir. Ele olhava para os que ficaram na retaguarda até com um certo asco dessa convivência. Ele diz que a certa altura ele olhou do mundo espiritual para a terra e via os encarnados, os desencarnados, a relação entre os dois tão promíscua, perturbada, que ele sentia nojo. É a expressão que André Luiz anota. Ele queria distância de tudo que pudesse representar as trevas. Então ele foi, obviamente, progredindo.
Mas certa noite, enquanto ele estava nas suas grandes confabulações, na expectativa de encontrar o Cristo, nessa ascese espiritual, de repente ele olhou para a retaguarda e observou o vale mais profundo, onde habitava a dor. Ele confessa que olhou para aquele vale, de onde ele queria distância mais longa, e viu um sol no meio do vale. Ele pensou: que sol é aquele? Em vale tão tenebroso. E descendo rumo àquele vale, espíritos luminosos, verdadeiros fachos de luz, que desciam rapidamente em direção, em grande quantidade, números tutelares. Um deles, então, ele abordou. Muito apressado, aquela entidade angélica, mas ele pôde fazer uma pergunta só: o que era aquilo? Por que tanta luz? Que luz, que sol era aquele? Por que estavam indo todos para lá? O anjo de luz disse somente assim: é Jesus, que desceu ao vale mais profundo para libertar as consciências das dores e das culpas que carregam. Isso que teve um impacto. Teve um impacto. Ele estava procurando Jesus no lugar errado. Ele estava procurando um Cristo à distância da dor, do mais sofredor, do mais miserável, com medo até de se contaminar com os vícios dos outros. Eles que teve naquele momento um verdadeiro insight. Essa palavra é minha, não é de André Luiz. Porque ele teve uma autodescoberta. O Cristo está onde a dor está. E aí ele também faz a descida. E foi o grande ganho da existência dele, esse espírito altamente elevado. Nós não podemos correr muito e deixar as pessoas para trás. Às vezes a gente quer fazer tanto que acaba deixando os outros, às vezes até por impaciência, de atravessar a porta e segurar a porta aberta um pouquinho para que outro venha atrás. Porque realmente, às vezes, conviver com pessoas inferiores a nós, porque a gente já está vendo que tem um pouquinho de evolução, então a gente sente um certo mal-estar mesmo. Mas por que a gente convive com essas pessoas? Porque foram os contratos assinados na nossa consciência pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer para com eles. O sofrimento existe também nesse plano. No plano de você aceitar a convivência, isso causa sofrimento no ser. Mas a gente precisa aceitar. Por isso é que a dor, ela representa processo de crescimento. Nem sempre pessoas renascem em situações de miserabilidade por prova e por expiação. Muitas pessoas não compreendem as grandes questões do sofrimento e da reencarnação. Kardec fala algo muito interessante no Evangelho. Ele diz que o tema que nós devemos mais estudar é a reencarnação. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei de estudar mediunidade. Cada um gosta de estudar um tema da doutrina, né? Eu sempre gostei muito desse assunto, talvez até por uma questão de experiência pessoal, com o envolvimento mediúnico. Eu sempre estudei muito mediunidade, sempre estudei muito André Luiz. Toda vez que eu li o Evangelho, que Kardec falava que a gente tinha que estudar reencarnação, eu pegava o capítulo André Luiz que falava sobre reencarnação. Porque eu sempre gostei dessa parte mais técnica da temática. Mas por
E analisando, por que Kardec fala isso? Quando a gente entende o conjunto da obra de Allan Kardec, nós vemos que ele tem razão. Se nós não entendermos muito bem a reencarnação, a gente não entende a existência na Terra. O que é que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, e com quem nós estamos? A reencarnação é que explica as questões dos dramas e dores e dificuldades que nós vivemos. E como lidar com isso. Leon Denis, ainda nesse capítulo, fala: a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Por isso a gente reencarna, para experimentar a dor, mas não só a dor, o prazer. São formas extremas de sensação. Olha o que ele diz para completar: para suprimir uma e outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Ou seja, é natural, quando estamos encarnados, experimentarmos a dor e o prazer. Esses dois elementos extremos que compõem a nossa emoção, na medida em que, em sensibilidade, há um trecho no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que todos nós deveríamos conhecer, para compreender, inclusive, por que nós estamos reencarnados aqui no Brasil, nesse exato momento, em que, logo de início, Humberto de Campos faz uma narrativa muito curiosa. Ele fala que Jesus, fazendo uma das suas visitas periódicas à Terra, quis rever aquela região que foi cenário para a sua vinda ao planeta. Como estaria o progresso do Evangelho na Terra. E ele, então, observa as guerras, as cruzadas, o abuso do poder sobre o Evangelho. E aí Humberto de Campos fala algo muito curioso quando Jesus está observando aquele cenário tétrico e da falta de continuidade do crescimento do Evangelho. Ele diz que Jesus ficou amargurado. Tem gente que fica desorientado, porque diz assim: esse livro inteiro é um absurdo. Como é que pode Jesus ficar amargurado? Nunca! O Chico errou. Primeira coisa que fala, isso é. Porque não pode, Jesus, um espírito puro, não pode ter sentimento de amargura. Ele sofreu um impacto doloroso com o que ele observou. E aí ele tem uma conversa com Elio muito curiosa. Quando a gente vai estudando a questão da evolução espiritual, nós vamos ver que os espíritos puros, eles têm sentimentos elevadíssimos. Que faltaria uma palavra humana para expressar esse sentimento. Mas a amargura do Cristo não é essa amargura humana, é um sentimento. Espírito evoluído não é desprovido de sentimento. Por isso que reencarnam conosco. Por que as pessoas nascem em bolsões de miséria? Porque muitos dos que reencarnam ali foram aqueles que criaram aqueles ambientes de miséria. Porque a corrupção tem uma ligação direta com a miséria social. Poucas vezes se faz uma relação entre a economia e a corrupção. Porque sai o dinheiro do povo, o que deveria auxiliar a sociedade. Isso grava na mente daquele que comete esse crime. Criando esses ambientes, no mundo espiritual, quando vem o engano que cometeram, terão oportunidade de reparar, e muitos pedem para voltar àquele ambiente que ajudou a construir. Por isso, quando se argumenta que o aborto seria
indicado para mulheres que vivem nesses locais em estado de vulnerabilidade, a pessoa não compreende a lei da reencarnação. Porque o espírito, no mundo espiritual, vinculado àquele bolsão de miséria, pede para nascer ali. Se as mulheres que estão naquele local, com as quais também vínculo, abortam, elas estão impedindo a reparação, às vezes, de seres muito queridos delas. A lei de Deus não é punitiva, ela é reparadora, é diferente. Por isso o aborto não é indicado em nenhuma condição, exceto naquela em que o próprio Kardec menciona, do risco de vida da mulher. Porque nós estaríamos impedindo o progresso, e não temos esse direito. Que é um dos argumentos das pessoas que dizem, não, eu sou contra o aborto, exceto para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao invés de tirar a mulher da situação de vulnerabilidade, valida um crime. Incompreendendo a questão da reencarnação. Por que a pessoa nasce naquela condição? Por isso o tema reencarnação precisa ser muito estudado e compreendido, para entendermos questões sociais. Mas nem todos que nascem em condição de miserabilidade o fazem por prova ou por expiação. Há um caso muito interessante na biografia de Chico, quando ele estava com um grupo de amigos, conversando à rua, e de repente, passa do outro lado da rua um esmoler, um morador de rua, que andava vestido com verdadeiros trapos. O Chico, conversando com os amigos aqui, atravessa a rua e vai conversar com aquele mendigo e fica ali um tempão conversando, como era típico do Chico, sem preocupação com o tempo. O biógrafo foi até muito honesto e disse assim, quando o Chico foi, nós pensamos aqui, olha o Chico vaidoso, foi conversar com o esmolé só para mostrar que faz a caridade, só para mostrar que dá atenção aos mais humildes. Só que ele esqueceu que o Chico lia o pensamento das pessoas. Quando o Chico voltou, ele já voltou com a resposta na ponta da língua. Ele disse assim, vocês me desculpem ter deixado vocês e conversado com aquele amigo, é porque ele é um espírito muito evoluído. Ele não precisava mais encarnar, vai ser a última encarnação dele aqui na Terra. Ele já passou por todos os tipos de experiência na Terra, em várias posições sociais. Faltava só uma, então ele pediu para reencarnar e viver num bolsão de miséria, para quando ele fosse falar dos miseráveis, dos abandonados e dos esquecidos, ele teria experiência para falar. Então eu aproveitei para cumprimentá-lo, porque quando ele desencarnar, ele vai para uma esfera tão elevada que eu não vou conseguir atingi-lo. Ou eu cumprimentava agora, ou eu não cumprimentaria nunca mais. Então eu aproveitei para cumprimentá-lo agora, porque logo ele partirá para as esferas superiores. A dor e o prazer constituem processos de burilamento da nossa sensibilidade. Não dá para tirar isso da gente. Eu estava conversando com um grupo de jovens há umas 2 semanas atrás, durante um congresso, uma roda de conversa, e uma das primeiras perguntas que os meninos me fizeram, ali de 13, 14, 18 anos, seria como entender as energias sexuais. Os jovens estão com muitas indagações e pedem pessoas que tenham condições para responder às dúvidas. Então nós explicamos àquele jovem que nós não temos 2 energias.
uma energia sexual, uma energia para trabalho, nós temos uma energia só, que canalizamos para aqueles focos ou centros de nosso interesse. A erótica, na verdade, é uma energia com a qual lidamos, mas que vai ser utilizada para as funções sexuais, para as funções do trabalho, para as funções intelectuais, para a própria gerência das células orgânicas. O funcionamento orgânico depende dessa energia. Então ele perguntou: então como é que eu faço para controlar a energia sexual? É uma questão de foco. Se você prestar muita atenção no sexo, você vai canalizar toda essa energia para o sexo. Mas se você passar a observar as artes, os esportes, o trabalho, o estudo, essa energia vai ser naturalmente canalizada para essas funções. Embora nós nunca perderemos a erótica, a energia sexual, como chamada, porque ela faz parte da nossa vida. Nós precisamos dessa energia, porque é da natureza, tirando esse estigma de que sexo é pecado, é algo feio, é algo errado. O problema é o uso. Como eu posso fazer mau uso de qualquer um dos sentidos? Mas essa energia, ela existe para o nosso progresso. Lembrei de Leon Denis, quando fala de dor e de prazer como formas extremas de sensação para apurar a sensibilidade. E aí, Leon Denis, avançando para um aspecto mais técnico, ele diz: é necessário sofrer para adquirir e conquistar. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Essa frase é extremamente complexa, porque ele diz que sofrer para adquirir e conquistar, mas o dia que eu adquiro e conquisto, aquilo não se tornou, ou eu não vou ver mais como sofrimento. O próprio nascimento, a dor do parto, é uma forma de dor, a dor do relacionamento, mas eu vou adquirindo patrimônios espirituais na luta do dia a dia, na dificuldade que eu enfrento, na doença física ou psíquica. Mas eu preciso desse enfrentamento para adquirir progresso, conquistar valores. E o dia que eu atingir a conquista e adquirir os valores da alma, eu vi que eu não sofri. Porque você pode conversar com um aluno em véspera de prova, não há sofrimento pior. Mas ele precisa passar por aquilo. Porque senão ele não adquire o grau que ele almeja. Qualquer estudante. São os desafios da vida. A gente usa a palavra sofrimento para expressar esse processo de crescimento, por falta de uma terminologia mais apropriada. Mas, na verdade, é o processo de evolução. Por que tem cachorro que nasce na casa, no palácio, na mansão, a casa mais suntuosa, e outros reencarnam na rua? Para falar dos animais. Porque nós estaríamos ligando a questão da reencarnação. Aliás, fizeram uma pergunta para Chico muito curiosa. Sempre me chamou muito a atenção. Por que reencarnam animais com deficiência física? Uma vez que eles não cometeram nenhum erro em vida passada, atribuível a essa deformidade. Sabe o que o Chico fala? Que eles nascem assim porque foram animais condicionados por nós para a violência, a agressividade. E isso lhes alterou o perispírito, plasmou uma deformidade. E eles reencarnam assim para reajustar o próprio perispírito.
A culpa foi de quem? Do anjo de guarda deles. Olha como fica o nível de responsabilidade nosso com a natureza. A doutrina espírita é a doutrina mais ecológica ou ecologista que existe, que tem uma visão totalmente diferenciada da nossa relação com a natureza. São deformidades criadas pelas pessoas, não por eles. Porque isso sempre me chamou a atenção quando se estuda o tema reencarnação. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos com os animais. Nós estamos colocando essa proporção com os animais porque o Leon Denis começa a análise dos animais e eles estão sofrendo e não deveriam sofrer tanto assim. Para que a gente possa chegar no próximo, né? Porque se os animais que nada nos fizeram a não ser amar sofrem tanto conosco, que dirá aqueles que nos prejudicam? Só que Leon Denis diz mais, ele diz que os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Ele faz aqui uma relação muito curiosa entre a expansão da intuição, do nosso alcance mental com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades que a gente passa na vida. A dor nos sensibiliza. Isso para a gente ver que a dificuldade que a gente passa nos traz progresso, inclusive no campo psíquico, desde que bem entendida e bem compreendida. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os heróis e os mártires. Quanto mais a gente trabalha a própria sensibilidade em momentos de sofrimento, maior o nosso potencial mediúnico se amplia. E realmente a gente observa nos fenômenos mais comuns da vida. O último sentido, segundo a medicina, que desaparece no instante da morte, naqueles momentos que antecedem a desencarnação, é a audição. A pessoa às vezes está em coma, mas ela está ouvindo. É o último sentido que desaparece, segundo as pesquisas. E, curiosamente, o primeiro sentido que se manifesta também nessa fase é o sentido mediúnico. As pessoas começam a ver espíritos, veem parentes. Acho que quase todos aqui devem ter tido essa experiência com alguém que passou por esse transe desencarnatório. Ela começa a descrever a presença de espíritos, bons ou ruins, do seu lado. Os sentidos orgânicos vão perdendo a força, e o grande sentido, que é o sentido mediúnico, que a gente chama de mediunidade, mas na verdade é um sentido, é o primeiro que aflora na vida espiritual. Nós vamos perdendo contato com o mundo físico e vamos entrando no mundo espiritual. Então, os sentidos orgânicos vão se apagando, mas esse sexto sentido vai se fortalecendo. Por isso, tem muitas pessoas que se tornam verdadeiros médiuns videntes no momento da desencarnação. E dão essa notícia. Exatamente por causa da sensibilidade. E ele fala que as nossas radiações psíquicas, elas vão se ampliando. E aí ele conclui, nesse livro que nós sugerimos a leitura: aprende a sofrer. Aprende a sofrer. Não basta sofrer por sofrer. Não basta sofrer reclamando. Não basta passar pelas dificuldades lamuriando, achando-se o mais sofredor do universo. Nós precisamos aprender a esquecer. A gente lembra de coisa demais. Tem gente que faz até terapia para lembrar da vida passada. É a maior ilusão. Porque nós precisamos aprender a esquecer. A gente não esquece. Quantas vezes a pessoa, eu ia dizer quarta idade, quinta idade, a gente não sabe mais qual é a idade, segundo a classificação psicológica ou legal, né? A
primeira idade, segunda idade. Eu não sei quem está assim com 50, está mal saído da adolescência. Nós, assim, meninos ainda. Porque hoje tem a prioridade da prioridade, né? Pessoa com mais de 70, com mais de 80, com mais de 90. Mas conversando com pessoas que guardam muita tristeza, com 85, 90 anos, é muito comum a pessoa reclamar da surra que recebeu quando era menino de 5 anos de idade. E sofre até hoje com isso. Porque a gente teima em lembrar. Nós precisamos aprender a esquecer. Porque o esquecimento não é uma anestesia psicológica. É um modo de libertação. Porque aquilo que aconteceu comigo, que me foi pesado, só existe na minha cabeça. Não tem mais existência real. Passou. Mas eu não deixo passar. Porque eu guardo. Então não há uma anestesia psíquica, como alguns dizem, e sustentam as terapias de regressão. Regressão não só à vida passada, mas à vida uterina ou à infância. A natureza é sábia. A nossa mente tem potencial para ser um computador dos mais avançados. Eu vi uma série de televisão muito curiosa, em que eles, a certa época da evolução social, eles desenvolveram um chip, um gravador, que implanta na cabeça da pessoa e grava o tempo todo da vida da pessoa. Achei muito curioso esse episódio, porque esse chip gravava tudo. Uma coisa muito particular. De vez em quando, um surrupiava o chip do outro. Aí via o que a pessoa tinha visto. Então, coisas que você olha e esquece, aquele gravador estava gravando. E com as consequências mais sérias, porque coisas que a pessoa fazia em particular se tornava público. De repente, um para implicar com o outro, jogava na internet. Pô, arrebentava a vida da pessoa, por causa do chip. O ser humano violando uma lei natural do esquecimento, com consequências sérias. Aí a pessoa começava a lembrar da vida inteira, porque estava gravado. O que acontecia? Momentos de prazer eram recordados, momentos de dor eram recordados também. O que mantinha o indivíduo em desequilíbrio, tanto individual quanto social. Foi isso que o episódio mostrava, que se você tiver a lembrança integral, isso gera um grande distúrbio. Coisas comezinhas que poderiam ser esquecidas, não eram. Houve um momento de uma traição, em que a pessoa tentava a reparação. Quando o outro descobriu, tudo caiu por terra. Porque a questão da lei divina é de transformação. A gente não esquece, a gente precisa aprender a aceitar o esquecimento. E também tirar o apego ao eu, ao personalismo. Porque enquanto eu foco todas as minhas atenções nas minhas necessidades, eu não aprendo a sofrer, porque o meu sofrimento passa a ser maior do que os outros. Aprende a sofrer. Porque a palavra sofrimento vai ter uma outra conotação. Olha o que Leon Denis diz. Não te direi, procura a dor. Nós não podemos fazer apologia à dor. Estamos aqui estudando a dor para compreender e superar. Não é para chamar a dor. Ninguém precisa buscar o sofrimento para si. Eu dei o exemplo de um espírito de escola que pediu uma experiência. Ele não pediu a dor. Porque, naturalmente, quando a pessoa está aqui no plano físico, ela vai lutar para esse enfrentamento e não se tornar uma pessoa, não é, passiva ao sofrimento. É diferente. Nós não podemos fazer apologia ao Cristo na cruz,
Nós temos que ver a atitude de Jesus na cruz, é diferente. Porque senão eu alimento o sofrimento. Eu preciso tirar da mente o sofrimento, fazer uma leitura diferente do sofrimento. E não apologia ao sofrimento. Porque senão eu me imponho e quero impor aos outros, o que eu piora a situação. Porque tem gente que diz, está sofrendo porque merece. Senão não estava passando por isso. Isso é uma apologia à dor. Alguns chamam de vingança, mas vamos ser mais delicados e dizer apologia à dor. Quando ela se erguer inevitável no teu caminho, aí é diferente. Acolha como uma amiga. Olha a mudança de visão do filósofo em relação à compreensão da dor. Ou seja, amiga. Amigo não é só aquele que concorda com a gente, é que nos ajuda a ver a verdade. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Existem grandes ensinamentos no momento da dor. Tem pessoas que passam por um câncer, tem pessoas que passam por momentos de grande dificuldade, saem muito mais amadurecidas do outro lado. Se elas souberam aproveitar a lição da dor. E o que é que a cura está dizendo a ela? Ninguém é curado para voltar a ser o que era. Um médico materialista me contou um caso muito interessante, embora com uma visão holística. Ele disse que certa vez atendeu um paciente que foi a um centro espírita e ele recebeu uma cura. Ele tinha um problema gástrico, um problema de ligamentos gástricos. E ele foi ao centro e foi curado. Ele não sentia mais aquele incômodo. O médico achou aquilo muito estranho, fez os exames radiológicos apropriados e viu que ele continuava do mesmo jeito, organicamente falando. Mas ele já não sentia dor, nenhum desconforto. Mas quando ele saiu ali do tratamento, ele teve uma orientação, que ele não carregasse mais peso, para que o problema não voltasse, não fizesse esforço físico, levantar objetos pesados. E aí, o médico falou, olha, organicamente você não teve cura nenhuma. Ele não acreditava nisso. E esse paciente ficou ainda fazendo acompanhamento, até que certa vez, o paciente volta com todos os sintomas. Ele perguntou, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu estava em casa, e aí eu fui carregar um peso. Quando eu puxei o peso, veio aquela voz na minha mente, não carrega peso. Eu falei, pronto, acabei com a cirurgia espiritual, a expressão que ele usou para esse fenômeno, que não é cirurgia espiritual. Aí voltaram todos os sintomas. O que o médico analisou? Eu achei isso muito curioso. Qual foi a análise que ele fez? No momento em que a fé daquele homem desmontou, ele voltou ao status quo ante. Ele atribuiu assim. Na verdade, como a cura se processou em termos de perispírito, o corpo ainda não havia assimilado, não é? Organicamente a recuperação perispiritual, por isso ele não sentia mais dor, porque o perispírito é esse anteparo entre corpo e alma. Mas no momento em que ele voltou à conduta anterior, ele quebrou psiquicamente aquele elemento protetivo, não é, do organismo com a alma, porque ele voltou à atitude de antes. Quando nós recebemos uma cura,
Nós temos que entender por que eu passei pelo problema. Por que eu recebi a cura? Tanto um quanto o outro nos estão dando recado. Um no sentido de que eu preciso repensar a minha existência. Ela é breve. E se eu tive a oportunidade da cura, é para que eu não volte ao status quo ante, para que eu prossiga no crescimento espiritual. Senão, não resolve. Eu não tive um contato salutar com o sofrimento. Eu vou precisar ter outros enfrentamentos até aprender. Essa compreensão é essencial para o nosso amadurecimento espiritual. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, a dor, ou então de ficares acabrunhados, ou seja, deprimidos, insatisfeitos, amargurados, achando que Deus desamparou, inerte, fraco debaixo da sua ação. Nós não podemos ficar fracos diante da dificuldade. Associa tua vontade, teu pensamento ao alvo, a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem pela tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. É a compreensão da dor e da cura. Não te revoltes, não fique acabrunhado. Usa o pensamento, a vontade, para tirar o melhor proveito da dificuldade. Nós precisamos amadurecer na fé. Existem 4 tipos de fé. Eu vi um cartaz ali fora, muito bonita a frase, colocou Pastorino. O professor Pastorino tem sido muito pouco estudado e ele tem algumas análises excepcionais da temática social, espiritual. Ele diz que nós temos 4 tipos de fé. E esse estudo da fé é muito importante para a gente se classificar e ir progredindo na compreensão da fé. O primeiro tipo de fé seria aquele que ele chama de fé infantil. Já é fé, mas é infantil. Eu digo já é fé porque já houve progresso. Porque a pessoa tem um tipo de fé. Pior é quando você não tem fé nenhuma. Mas não basta eu ter a fé primária. Eu preciso avançar. A fé infantil é a fé daquela pessoa que acredita no que o outro disse a ela. Quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós acreditamos na pessoa, o que ela diz para nós é lei. Isso é dado pela confiança. Nós podíamos dizer a fé daquele, não é, que acredita porque a pessoa lhe informou, determinou. É a fé do crente. Eu não estou falando de religião, obviamente aqui, tá? Não é de nenhum crente aí, não é no sentido religioso, mas daquele que crê porque alguém lhe determinou. É a fé mais básica. Porque a pessoa ela vai ficar subjugada à compreensão do outro. Um segundo grau ou nível de fé é a fé emocional. A fé emocional é aquele que acredita em Deus quando tudo está bem. E o dia que acontece alguma coisa ruim, Deus me abandonou. Tem gente que deixa a doutrina espírita porque acontece alguma coisa na vida dela, fala, pronto, aquilo tudo era mentira. Desencarno familiar, acabou, eu não vou mais no centro, porque não existe, Deus me abandonou. É uma fé emotiva. Conforme o dia, a fé está maior ou a fé está menor. Ela não tem estabilidade na fé. A fé vai oscilando ao sabor do vento, digamos assim, não é? Então, se Deus está me dando tudo o que eu quero, e minha vida está arrumadinha, está todo mundo me obedecendo,
Porque muitas vezes a gente pauta a vida assim, né? A vida só é boa quando as pessoas me obedecem. Eu chego lá em casa, nós temos 2 animaizinhos, uma cachorrinha e um hamster. A cachorrinha chama Flora, o hamster chama Fauna. Então eu chego, ela faz a festa, eu pergunto para ela assim: Flora, a Fauna já está te obedecendo? É óbvio que a Fauna, o hamster fica numa gaiola bem alta para a cachorrinha não pegar. Então, a gente gosta das pessoas que nos obedecem. E a nossa fé fica pautada nesse sentido. Porque a nossa vida é instável, muitas vezes, e a gente vai ao sabor. Tem gente que briga com Deus. Conheci uma senhora que falou assim: quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar com meu anjo de guarda e falar: agora você vai me explicar por que você me deixou passar por tudo que eu passei na minha vida. A minha vida foi uma miséria. E a culpa foi sua. O que você estava fazendo? De braço cruzado assistindo. Eu fiquei olhando para a pessoa. É aquele que tem a religião como coisa de domingo de manhã. Se não chover, obviamente, né? É a fé emocional. Existe um terceiro tipo, que é a fé intelectual. Daquele que tem que pesquisar a fundo. Se não provar para ele, pronto, não aceita. Digamos que é a fé do Tomé, né? O Tomé teve que colocar o dedo na ferida para ver. Todo mundo já tinha aceitado Jesus, mesmo o pobre do Tomé. Ele, se não pusesse o dedo, a cabeça dele não batia com o dos outros apóstolos. Porque eles já tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado, e o pobre do Tomé ainda estava lá atrás, querendo uma prova intelectual. É a fé intelectual. Nós podemos fazer um contraponto da fé infantil com a fé intelectual com o médico quando orienta um medicamento para o paciente e o próprio médico toma o medicamento. Quando o médico de confiança indica o medicamento, o paciente toma sem questionar. Ele não sabe o que tem ali, o que a substância vai causar no organismo dele, mas ele toma e vai ser curado. O médico toma o mesmo medicamento, mas a compreensão do médico em relação ao medicamento é completamente diferente, porque ele conhece os componentes, sabe o que vai causar no seu metabolismo. Nós poderíamos dizer, numa comparação humana, que a do médico seria a fé intelectual. Então tem gente que estuda, e se ele não tiver um convencimento ao máximo, ele não acredita nas coisas. O que é um grande entrave para o seu progresso. Porque chega um ponto que a gente tem que se satisfazer. A indagação inconsequente, ela é tão ruim quanto a ignorância. Existe um quarto tipo de fé, que é a fé que Kardec chamou de raciocinada. Não é a racional. Ela é raciocinada nesse sentido do indivíduo que entende, mas se integra ao Cristo. Todas as vezes que Kardec estuda a fé raciocinada, ele utiliza essa expressão, ele está mostrando que o indivíduo adquiriu a alta espiritualidade. E olha que ele era positivista, hein? Que tinha a sociedade da época uma leitura de fé completamente dogmática. Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina que tem origem positivista, mas com consequência espiritualista. Porque o positivismo gerou o materialismo e gerou o fanatismo. Curiosamente, gerou também o fanatismo religioso. Por má incompreensão, por exemplo, Immanuel Kant, quando ele fala no seu livro A Crítica da Razão Pura, a razão básica, ele faz uma análise de religião, mas de um comportamento exterior. Inclusive, a alma deveria mortificar o corpo. Immanuel Kant separa alma e corpo. O corpo tem que sofrer para a alma progredir. Ele estabeleceu o puritanismo. Eu tenho que ser puro, eu tenho que fazer meu corpo sofrer. Aí vem sexo como pecado, prazeres do mundo como errado. Eu tenho que abandonar o mundo, porque a minha alma ela tem que se isolar.
E ele era positivista. Positivismo geraram a ruptura com a religião também. Porque eles tinham uma leitura de que tudo é dogmático, o que prevalece é a ciência. Se não provar, não existe. Se a ciência não experimentar, não existe. São os dois extremos que o positivismo criou. E aí vem Allan Kardec, que faz algo assim inimaginável à época, que foi aliar a ciência, a filosofia e a religião. Porque a religião era totalmente dissociada. Ela era dogmática, ela era puritana, ela era exterior, ela era formal. Kardec vem com a fé espiritual. O corpo não está separado do espírito. Nós não sabemos quando começa corpo e quando termina o espírito. Há uma integração. Eu não tenho que sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que ele trata do assunto o corpo, a alma, o verdadeiro silício, em que ele discute que não adianta você mortificar o corpo para purificar a alma. Não é assim que a alma purifica. É nos enfrentamentos diários. É a própria análise do prazer e da dor que Leon Denis faz, que foi o grande discípulo de Allan Kardec, em que ele mostra exatamente a ligação da alma com o corpo, que é íntima. Por isso que a gente não pode mortificar o corpo, criticar a própria fisiologia orgânica, como muitos querem, num afastamento, como se isso fosse possível. Isso é impossível. Eu tenho que aprender a ter autocontrole. É outra coisa. Porque quem sofre, quem sente, quem pensa é a alma, o corpo é reflexo. Então ele fala da fé raciocinada na fé da alta espiritualidade que nós precisamos atingir. A gente precisa estudar muito. Todos os dias nós temos que ler algo de doutrina espírita. Qualquer coisa. Um parágrafo. Ao final do ano vocês vão ver quanto nós lemos. Todos os dias nós temos que estudar. E cada vez que nós estudarmos, nós vamos ter uma surpresa. Parece que a gente nunca leu aquele trecho. Porque aí eu compreendo a vida e adquiro a fé raciocinada. Vamos para o intervalo rapidinho. Quando for mais ou menos 10:55, já volta para cá, senão o nosso tempo não dá. Muito obrigado por enquanto. Vamos agora para um breve intervalo. 5 para as 11, às 10h55 da manhã, retornaremos para a segunda parte do seminário com Jacobson Santana Trovão. Nasce TV é uma web emissora do Núcleo Amigos da Comunicação Espírita. Somos comunicadores espíritas e o nosso trabalho é estritamente voluntário. Siga as nossas redes sociais. Acesse o nosso site www.nascebr.com.